Olá, trinitarianos! Porque Davi disse do Salmo 110, disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso prova que existe dois senhores, mas e aí, não entra em contradição com Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor? E Éfesos 4, verso 5, que diz, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Sendo Davi um homem temente a Deus, seguidor do judaísmo, que nunca creram em mais de um Deus, será que ele estava se referindo que tinha dois senhores nos céus? Para entendermos isso, precisamos ler o Salmo 110, mas não apenas o primeiro versículo, que diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, mas devemos ler todo o Salmo 110 para entender o contexto. O título do Salmo diz, o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias. Então o contexto vai falar no Messias. Todo o Velho Testamento profetizou sobre o Messias. Também fez Isaías 53. Falavam no Messias, mas isso sempre era uma profecia de uma vinda futura de um Messias. Eles não tinham Messias nesse tempo. Então eles não tinham um outro Senhor nesse tempo. Eles tinham promessa que haveria de vir um Messias. E se o Salmo 110 fala sobre o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias, então é uma profecia para o futuro, você não acha? Então diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. O que é mão direita? É o poder de Deus. Em Êxodo capítulo 14 encontramos que após Israel atravessar o Mar Vermelho e as águas se fecharem por cima dos egípcios, os israelitas disseram que viram a destra de Deus despedaçar os egípcios. No Salmo 118, verso 16, diz assim, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Portanto, a destra do Senhor não é uma mão literal, mas o poder de Deus. O verso 16 bem claro diz, a destra do Senhor faz proeza. Este é o lugar que Jesus está assentado, na destra de Deus, no poder de Deus. Foi por isso que ele diz, todo o poder me foi dado. Portanto, você não pode dizer que Estevão viu a Deus, pois senão você vai contra toda a Bíblia que diz que homem nenhum viu a Deus e nem pode ver. E você não pode pegar a palavra mão direita e dizer que Jesus estava sentado do lado de Deus, como se estivesse um Deus aqui e outro aqui, porque a palavra mão direita ou destra de Deus significa no poder de Deus. Jesus estava sentado, logicamente, no poder de Deus. Depois de vermos isso, voltamos ao Salmo 110. Será que Davi, um seguidor da religião judaica, que até hoje não crê em mais de um Senhor, você acha que ele cria que havia dois senhores quando disse, disse o Senhor ao meu Senhor? O contexto diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Ou seja, aqui já dá para entender, depois que entendemos o que a palavra destra significa, mão direita significa poder, Davi está dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te no meu poder, na minha autoridade, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Observe que está falando de Jesus. Quando Jesus viesse, Jesus não existia aqui fisicamente, a Virgem ainda não tinha dado a luz. Então, assim como Isaías 53 era promessa de um Messias futuro, também o Salmo 110 é promessa de um Messias futuro. Então, não havia dois senhores no tempo de Davi. Não, havia uma promessa que vinha um Messias no futuro. E ele disse na inspiração, depois podemos ver Mateus capítulo 22, Jesus falando deste salmo aqui, ele diz que Davi falou isso na inspiração, nós vamos ver daqui a pouco. O verso 3 diz, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder,
com santo ornamento, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que está falando de Jesus, é uma profecia futura. Paulo falou disso aqui em Hebreus capítulo 7, quando ele diz que Jesus era um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele citou isso aqui que Davi falou. Mas nesse tempo aqui era uma promessa, não havia dois senhores aqui. Havia a promessa que Deus ia enviar alguém que teria a destra de Deus, que teria a autoridade de Deus, que teria o poder de Deus. Então, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Então esse Senhor que está à direita é exatamente o poder de Deus, o Espírito Santo, que é o Pai de Jesus. Não existe dois espíritos. Paulo diz em Éfeso que há um só Espírito. E o Espírito que engravidou Maria foi o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. E São João 4,24 diz que Deus, o Pai de Jesus, é Espírito, não tem dois Espíritos. Verso 6. Julgará entre as nações e enchê-la-á de cadáveres. Ferirá a cabeça de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Então está falando de Jesus. Só que aqui Jesus ainda não tinha vindo. Era uma promessa que ele viria e que ele teria este poder, que ele teria essa destra de Deus sobre ele. Seria dada a ele toda a autoridade. Por isso Jesus diz, todo o poder me foi dado. Agora, em Mateus capítulo 22, verso 41, diz assim: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensai-vos do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi. O Cristo, o ungido de Deus, é filho de Davi. Disse-lhe ele: Como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? A Bíblia é bem clara quando Jesus disse no verso 43 que Davi disse em espírito. Sim, em espírito, porque ele estava profetizando de algo futuro. Agora, uma vez que a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, e também diz uma só fé, um só batismo e um só Senhor, será que essas escrituras mostram que há forçosamente outro Senhor, que há dois senhores? Não, isso são manifestações. É a mesma coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez o mundo como Pai, Deus desceu e se manifestou como Filho, que é o que diz em 1 Timóteo 3, verso 16, Deus se manifestou em carne. Jesus é Deus manifestado em carne, não é outro Deus. Não é um dos deuses que veio e se manifestou em carne, mas Deus mesmo que veio e se manifestou em carne. E o Espírito Santo é o mesmo Deus, só que manifestado na consolação, como Espírito Santo para habitar em você. Esses dois senhores, que eu vou dizer entre aspas, como se Davi cresce em dois senhores, mas ele não cria em dois senhores. Na verdade, são duas manifestações do senhorio de Deus. No tempo de Davi, o Senhor estava manifestado como Espírito, Deus Supremo. Davi chamou ele de Senhor. E Davi profetizou que haveria um que se assentaria à destra de Deus e que este seria também o Senhor. Mas o mesmo Senhor, num senhorio diferente. O senhorio do Velho Testamento era o senhorio espiritual. O senhorio do Novo Testamento é o senhorio físico. O Senhor Jeová como Senhor, porém em forma física. Para provar isso a você, no discurso que Pedro fez em Atos capítulo 2, antes dele batizar 120 no nome do Senhor Jesus Cristo, ele faz alusão ao Salmo 110. Ele explica o que Davi quis dizer.
Pois Pedro diz assim no verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, ou, agora você já sabe o que é destra, exaltado pelo poder de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Agora Pedro vai e diz, no verso 36, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, ele não era Senhor antes, ele foi feito Senhor e Cristo quando? Paulo explica que foi quando ele subiu ao alto, onde diz isso? Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, que diz, pelo que também Deus, o Espírito Eterno, o exaltou, falando de Jesus, Deus exaltou Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, sendo Espírito, mostrou na visão para Davi que um dia ele ia deixar a sua forma espiritual e tomar uma forma física. Por isso Davi disse o meu Senhor a este meu Senhor que está vindo, a este meu Senhor que não é outro Senhor, mas o mesmo meu Senhor, só que agora em forma física. Quando Jesus chega, Pedro diz que Jesus, depois de sua morte e ressurreição, ele foi feito Senhor e Cristo. E em Filipenses 2, no verso 11, Paulo diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, é o mesmo Senhor de Davi que estava lá atrás em forma espiritual, que agora, quando este menino de Nazaré nasceu e cresceu, este Espírito que estava lá veio, desceu sobre ele no dia do seu batismo e passou a habitar nele, porque ele disse, o Pai está em mim. E quando ele subiu ao alto, recebeu o nome que está acima de todo nome, para que todos saibam que agora aquele Senhor que era Espírito, agora está no corpo de Jesus de Nazaré, e que todos saibam que ele agora, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, ou seja, Deus Pai é glorificado neste corpo humano chamado Jesus Cristo. Foi por isso que Davi, vendo por visão, disse o meu Senhor, este meu Senhor que tem me dado esses salmos, este meu Senhor que tem me feito vencer os filisteus, esse meu Senhor que fez com que Israel atravessasse o mar vermelho, esse meu Senhor disse ao meu Senhor que vai vir, o Messias que ainda vai vir, o meu Senhor derramará sobre ele toda virtude, todo poder, se assentará na destra desse meu Senhor que é Espírito, e esse meu Senhor será o mesmo Senhor, não é outro Senhor, não pode ter dois senhores, porque senão a Bíblia se contradiz. Mas Jesus Cristo é o Senhor, só que a manifestação é diferente. Então são duas manifestações de senhores e não dois senhores. Assim como são três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses.